E aí, pessoal, tudo bem? Enfermeiro Bruno falando com vocês hoje para dar início à nossa terceira aula da nossa sequência de aulas aí. Espero que as outras duas aulas tenham sido enriquecedor para vocês e tenham aprendido. Lembre sempre de dar pause, voltar o vídeo e analisar com calma para que vocês tenham compreensão total do que eu quero passar para vocês, ok? Hoje vamos dar início aqui, então, à nossa terceira aula, a parte 2 da eletrofisiologia. Na aula anterior aprendemos sobre o sistema de condução elétrico, sístole, diástole, aprendemos bastante coisinha legal. Revisamos um pouquinho da anatomia também, porém hoje nós vamos focar no papel do eletrocardiograma. E nós vamos entender hoje o porquê que o papel do eletrocardiograma tem esses quadradinhos que são temidos por várias pessoas. Todo o sistema elétrico, o complexo QRS, a onda P, a onda T, ela tem um tamanho a ser exigido aí como padrão normal. E ela é considerada, então, uma onda P normal de 0,06 a 0,12 segundos. O complexo QRS de 0,06 a 0,12 segundos. E aí por diante. Então, por que vocês têm que entender esse papel do eletrocardiograma agora para que dê continuidade à sequência? Quando nós começarmos a entrar falando, tá com um ataque supra, complexo QRS estreito, sem onda P. Por quê? Porque a gente tem a noção do papel do eletrocardiograma quando o médico vai fazer a análise lá. Então, assim, eu não quero que vocês entendam e gravam tudo isso que eu vou falar para vocês hoje, mas vocês têm que ter a noção da onde que sai e o porquê tem essas alterações eletrocardiográficas e como que identificamos. Isso vai ajudar vocês mais para frente também. Então, focando aqui no papel do eletrocardiograma, o papel do eletrocardiograma, vou colocar uma foto aqui para vocês, tem quadrados grandes que são delimitados por linhas mais grossas. Dentro dos quadrados grandes temos quadrados menores, e são 5, tanto para vertical quanto na horizontal. Temos 5 na vertical e na horizontal, representado aqui para vocês no desenho. Então temos 1, 2, 3, 4, 5 na vertical, 1, 2, 3, 4, 5 na horizontal, certo? Cada quadradinho desse pequenininho que temos aqui, o quadrado tem os lados iguais, então eles têm 1 milímetro. E isso é para a gente poder o quê? Fazer o milimétrico, o papel do eletrocardiograma. Então, quando o médico pede o eletrocardiograma que você vai fazer no paciente lá, a colocação das pás e dos eletrodos, ele vai correr o elétrico, que a gente fala, na questão de segundos. E ele é milimetrado para a gente poder saber os segundos. Então, aprendemos que na horizontal, quando aparece o eletrocardiograma, nós estamos falando de tempo, ok? E quando nós estamos falando na vertical, para cima, nós estamos falando de amplitude. Quando falamos de tempo, falamos de milissegundos. Quando falamos de amplitude, estamos falando de milivoltagem, ok? Então, aquele quadradinho que tem 1 milímetro, todos os seus lados, o quadrado tem 1 milímetro, um dele em milissegundos se representa em 0,04 milissegundos. E quando a gente fala desse mesmo quadradinho, que as paredes são iguais, na questão de amplitude, ele tem equivalente a 0,1 milivoltagem, ok? Então, pensando, se tem 5 na horizontal e 5 na vertical, então para cima nós temos 1, 2, 3, 4, 5, então significa que ele tem 0,5 milivolts. E no tempo, nós temos que entender que são 0,04 milissegundos vezes 5 dá 0,20 segundos. Então, pessoal, entendemos que o quadrado grandão tem de amplitude 0,5 milissegundos e de tempo 0,20 segundos, ok? Ficou claro isso para vocês? Então, como que a gente vai entender isso no eletrocardiograma? Um quadradinho, uma onda P, eu não falei para vocês que tem que ter de 0,6 a 0,12? Então, a gente lembrando e contando os quadradinhos, então, 1, 2, 3 quadradinhos, temos 0,12 segundos. Então, se a onda P tiver aqui 4 quadradinhos,
eu tô com, desculpa, 3 quadradinhos, eu sei que ele tem aqui, então, 0,12 segundos. E é o que eu quero que ela tenha. E de amplitude, se eu for contar aqui os quadradinhos, ele tem que ter 1, 2, 3 quadradinhos. Então, a gente tem uma onda P com amplitude e velocidade padrão. É isso que a gente precisa. Então, eu sei que ela está perfeita. E assim e por diante. Um complexo QRS tem que estar entre 0,6 e 0,12 também. Então, a gente vai contar 1, 2, 3. Então, ele está no padrão correto. Então, significa que ele está ok. Se eu tivesse com esse QRS alargado, eu estaria com uma arritmia. Se eu tivesse com ele estreito demais, eu estaria com outra arritmia. Então, a gente lembra de uma taquicardia monomórfica? Ou eu posso lembrar, então, de uma taquicardia ventricular aí, de reentrada, que seria o complexo QRS mais estreitinho. Então, seria aqui sem onda P, né, que é o complexo QRS, ele ficaria aqui assim. E assim por diante. Ok, pessoal? Então, assim, eu vou parar por aqui para não confundir muito a cabeça de vocês. Voltem o vídeo, revejam e entendam essa aula, para que a gente possa dar seguimento aí ao restante. Beleza? Muito obrigado pela atenção até aqui e eu fico aguardando o retorno de vocês com as dúvidas. Até mais!